Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 23 de julho. Neste conteúdo de agora, temos temas importantes para tratar, para conversar sobre o nosso Botafogo, tá? A gente vai conversar sobre uma semana que o Botafogo vai ter de jogos importantes no estádio Newton Santos. Pelo Campeonato Brasileiro, a gente vai ter Corinthians e Cruzeiro, e pela Copa do Brasil, o Bragantino. Tudo isso dentro de uma semana, 3 jogos no estádio Newton Santos, 3 decisões que valem muita coisa pra gente. Eu quero conversar sobre esses jogos aí. Qual adversário mais difícil, hein? Corinthians? Bragantino? Cruzeiro? Qual vai ser o mais difícil aí nessa semana importante que o Botafogo vai ter a partir de sábado? Jogos importantes aí no estádio Newton Santos. E pra gente fechar, o David Ancelotti, junto com a diretoria do Botafogo, ele já definiu as posições que o Botafogo precisa reforçar. O Botafogo está no mercado, atrás de jogadores, e agora tem um aval do técnico. O que o Botafogo precisa no elenco? Várias saídas aconteceram, outras podem acontecer. Uma reformulação está acontecendo para o trabalho dele fluir melhor. E a gente vai conversar sobre isso, porque agora é a palavra do treinador. O que ele quer para o time em relação a reforços, a gente vai conversar sobre isso. Tudo isso agora, mas antes, ô Playmobil, seu fera braba criado em cativeiro. Vamos rodar a vinheta, Playmobil? Então vambora, vamos que a vida é bela. O Playmobil tá pegando a Cinderela. Roda a vinheta. Mas antes eu peço para vocês aquela moral, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações e não perder nada que acontece no Botafogo. Gente, eu quero começar falando sobre uma semana que o Botafogo vai ter de jogos decisivos no estádio Newton Santos. Começa sábado contra a equipe do Corinthians, na terça-feira Bragantino pela Copa do Brasil, e no outro final de semana, agora eu não anotei aqui, Playmobil, sábado ou domingo, acho que é domingo, Botafogo e Cruzeiro, tá? Solta a bomba, Playmobil, a bomba do Playmobil. Esse tema merece a bomba. Primeiro, isso aqui vai um alerta pro torcedor botafoguense. Cara, escolhe o jogo que você quer ir e vá. Eu sei que não é difícil ter condições financeiras de ir em todos os jogos, mas são 3 jogos dentro da nossa casa em uma semana. Escolhe o jogo que você puder ir e vá. Escolhe contra o Corinthians, contra o Bragantino ou contra o Cruzeiro. A torcida do Botafogo, ela tem que encher o estádio Newton Santos nesses 3 jogos. A diretoria está fazendo sua parte, um novo técnico, novos reforços. O Botafogo tá vivo em todas as competições. Então, cara, tem que ir a torcida. A torcida do Botafogo tem que comparecer nesses 3 jogos aí no estádio Newton Santos. A torcida tem que fazer o seu papel. A gente reclama pra cobra, mas agora é o momento da gente fazer a nossa parte. Olha, qual jogo vai ser mais difícil? Cara, primeiro, vamos falar jogo por jogo. Sábado, Botafogo e Corinthians, Campeonato Brasileiro, 6h30 da noite. Cara, se a gente pegar o retrospecto aqui, os últimos 10 jogos no estádio Newton Santos, o Botafogo ganhou 8 contra o Corinthians. Isso mesmo, os últimos 10 jogos no Newton Santos contra o Corinthians, o Botafogo venceu 8. É um adversário que tem camisa, é um adversário que tem que ser respeitado apesar da fase, mas se o Botafogo quer ser campeão brasileiro, o Botafogo tem obrigação de ganhar do Corinthians. É um time sem intensidade, é um time com a zaga fraca, os laterais são fracos, o Garro, que é o melhor jogador,
tá sem motivação. A gente sabe que o Garro, ele não quer continuar no Corinthians, por ele já tinha saído. Então o melhor jogador do Corinthians, que é o Garro, ele não tá motivado. É um time envelhecido. O melhor jogador também do Corinthians, né? Um dos melhores, que poderia dar trabalho lá na frente. O Yuri Alberto tá machucado. Então, cara, se o Botafogo quer ganhar títulos, o Botafogo tem obrigação de ganhar da equipe do Corinthians. O Dorival Júnior tá muito ameaçado, o Dorival Júnior, então é um jogo que o Botafogo tem obrigação de ganhar. Falando do Bragantino, na terça-feira que vem, 7 horas da noite no estádio Newton Santos, oitavas de final da Copa do Brasil, o jogo de ida, Botafogo e Bragantino. Cara, um time que tem o Cleiton no gol, eu não vou ter medo. Playmobil, não vou ter medo, Playmobil. O Bragantino tem o Cleiton no gol. Depois disso ele vai agarrar pra... Depois de eu falar isso aqui, ele vai agarrar pra contra a gente. Mas, brincadeiras à parte, cara, o Bragantino é muito bem treinado pelo Seabra, um treinador muito promissor. É um time que tem ali muita intensidade, vários jogadores jovens. É um time bem arrumadinho, né? O Bragantino tá brigando pela liderança também no Brasileiro. Não tem estrelas ali no time, muitos jogadores jovens, mas é um time intenso, um time que vai dar trabalho. Tem que respeitar também o Bragantino, principalmente pelo técnico. O Seabra é muito bom técnico. Mas o Playmobil, eu tô falando sério, Playmobil. Um time que tem o Cleiton no gol, não dá pra gente ter medo. Mas, com todo respeito ao Bragantino, a gente vai em busca aí da Copa do Brasil, que é um título inédito, a gente ainda não tem. Então a gente tem que ter respeito, fazer o resultado aqui, porque o jogo de volta é em Bragança Paulista. Cara, e o Cruzeiro, pra mim, final de semana que vem, sem ser esse ou outro, eu acho que é domingo o jogo. Botafogo e Cruzeiro é uma final, todos os ingressos têm que ser vendidos. O Cruzeiro é um carrasco do Botafogo. Já tem alguns anos que o Botafogo não ganha do Cruzeiro. É o líder do campeonato até aqui. Então é uma final. Contra o Cruzeiro, não tem que sobrar ingressos. Contra a equipe do Cruzeiro, todos os ingressos têm que ser vendidos. Para mim, é o adversário mais difícil. O Botafogo que tá falando aí que quer o Campeonato Brasileiro. O Botafogo sonha com o Brasileiro. Tem que ganhar do Cruzeiro. É o líder do campeonato, um excelente trabalho do Leonardo Jardim, é um técnico que para mim é muito acima da média para o futebol brasileiro, joga um futebol ali vertical, objetivo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando do Cruzeiro, não acho o time, o elenco, nada demais, mas o Cruzeiro, ele tem dinheiro para ir no mercado, se ele quiser reforçar, se for preciso, mas eu não acho um time nada demais, eu acho um elenco do Cruzeiro bem comum, nada demais mesmo. Então assim, se a gente quer ganhar títulos, se a gente quer ser campeão brasileiro, é um jogo que a gente tem que ganhar. O Cruzeiro tem jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento, tá? Então a gente tem que entrar ligado, porque o Cruzeiro, além de ter um time arrumadinho, ele tem jogadores ali que podem decidir o jogo a qualquer momento, como o Matheus Pereira, como o Caio Jorge, que tá fazendo muitos gols. Só para vocês terem uma ideia, até aqui no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Cruzeiro são os dois times que mais criaram chances. O Botafogo até aqui criou 162 chances, o Cruzeiro 158. Então, se a gente pegar Cruzeiro, se a gente pegar Botafogo, são as duas equipes que mais criaram chances no Campeonato Brasileiro. O Botafogo criou 162 chances, o Cruzeiro 158. Tá faltando mais pontaria, né? O Botafogo agora tá se reforçando, tem a questão do entrosamento, da adaptação, mas tá faltando um pouco de pontaria, principalmente para os atacantes do Botafogo. Eu tenho certeza que agora, daqui para frente, isso vai melhorar, porque se o Botafogo tivesse acertando mais a pontaria, os números ali, as vitórias,
talvez pudessem estar melhor, porque se a gente pegar todo o Campeonato Brasileiro, a equipe do Botafogo junto com a do Cruzeiro são as equipes que mais criaram chances aí nesse Brasileirão. Para mim, o adversário mais difícil, o Cruzeiro, mas primeiro é ganhar do Corinthians, ganhar do Bragantino na Copa do Brasil e depois é uma final. E não duvido nada, o Botafogo tem jogos atrasados, eu não duvido nada esse jogo contra o Cruzeiro estar valendo a liderança. Por que não? Dependendo ali dos resultados, talvez esse confronto Botafogo e Cruzeiro possa ser um jogo ali que possa valer a liderança do Campeonato Brasileiro. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu quero falar sobre reformulação no elenco, chegadas e saídas. O David Ancelotti está pedindo reforços. Vou falar para vocês quais as posições que ele está querendo. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, reformulação no elenco. David Ancelotti acabou de chegar e agora ele tá pedindo reforços, tá bom? Informação do Globo. O Botafogo que vem tendo muitas saídas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, outras que ainda podem acontecer. O Botafogo está no mercado em busca de reforços. E o David Ancelotti, ele quer reforços para 4 posições. São elas: a primeira, zagueiro para o lado direito. O alvo principal é o Dantas do Novo Horizontino. Claro, ele quer também um ponta direita, é o alvo principal do Botafogo na janela. Ponta direita, o Botafogo quer o David Ancelotti também. E ele quer mais um volante, tá? O Danilo Barbosa tá de saída do Botafogo, então o David Ancelotti, ele quer mais um volante. E isso aqui me surpreendeu, né? Apesar do Kaique estar treinando com os profissionais e o Maestriani pertencer ainda ao Botafogo, ele pediu também um camisa 9. Talvez ali um camisa 9 mais móvel, parecido com o Igor Jesus, né? Porque o Arthur Cabral e o Maestriani são mais centroavantes ali para ficar dentro da área. Talvez o camisa 9 que ele esteja querendo é aquele camisa 9 para se movimentar mais, sair da área. Então são esses 4 reforços. Zagueiro para a direita, ponta direita, mais um volante, camisa 9. Foram os pedidos aí de David Ancelotti. Ó, tivemos até aqui 13 saídas. Igor Jesus, Jair, Gregory, Elias Manuel, Juan Cruz, Patrick de Paula, Cauê, Danilo Barbosa tá saindo, Diego Hernandes, Segovinha, Yarley, Lobato e Serafim. Até aqui tivemos 13 saídas nessa reformulação. Chegadas, tivemos 7. O goleiro equatoriano Christian Lor, o zagueiro Caio Pantaleão, o volante Danilo, o Montoro, o Barreira, o Joaquim Correia e o Arthur Cabral. Até aqui são 7 chegadas, lembrando que eu acabei de falar. 7 chegadas com mais 4, 8, 9, 10, 11, Playmobil, contando no dedo. 7 mais 4, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o Botafogo já tem 7 chegadas e está no mercado para mais 4 posições. Então, ao todo, o Botafogo pretende aí 11 reforços aí nessa janela, né? Porque contando aqui já temos 7, com mais 4, 11. Então, ao todo, serão 11 reforços que o Botafogo planeja. Lembrando que o Ancelotinho acabou de chegar, o que ele mais quer implementar no Botafogo é o ritmo, é um time intenso, pra cima, aquele Botafogo que vai ser bem legal de se ver, sem medo de jogar, dentro e fora de casa. Então, para isso, precisa de reforços. A gente vê que vai ficar um elenco um pouco mais enxuto, um elenco mais curto, porém com mais qualidade. Tem muitos jogadores saindo, não vai ter isso tudo de reposição, vai ficar um elenco ali mais curto, porém um elenco com mais qualidade
para o Ancelotinho poder implementar a sua filosofia de trabalho, botar um Botafogo aí com muito ritmo, intenso, sem medo, para ganhar todos os campeonatos. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Boa quarta-feira, tudo que for saindo durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde, eu tô de volta, muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino, Playmobil, tamo junto sempre. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.